Olá, amigos. Boa tarde. Olha só, estamos aqui juntos com a turma forte do Ministério Pessoal. Então, eu vi aqui no chat que algumas pessoas estavam dizendo: eu estou meio perdido, mas você acabou de se achar aqui na sala do Ministério Pessoal, tá certo? Então, acredito que todos conseguem me ouvir bem. Você conseguir me ouvir, sinaliza aí no chat, dá um ok, ou então faz, olha, ok aqui, muito obrigado, viu, minha amiga Virna, né? Valeu pelo feedback. Olha só, pessoal, estamos juntos aqui, a sala, sim, do Ministério Pessoal. Olha, a turma está dando um ok aí. É a sala do Ministério Pessoal. Meu nome é Paulo Jacinto, eu sou pastor aqui no distrito do Alecrim, tá certo? Aqui na capital, aqui em Natal. E gostaria de te dizer que você está no lugar certo, sim. O pastor Ivanildo, que é o nosso secretário, mas também responsável pela pasta do Ministério Pessoal, ele estará conosco aqui nessa sala. Ele, nesse momento, ele está numa sala, não sei se você veio de lá, ele está numa sala da Escola Sabatina, com um grupo de amigos também, mas ele já vai se dirigir para essa nossa sala. Enquanto ele vem chegando aqui, tá certo? Vai chegando, nós já vamos recepcionando você para você ter a certeza que está no lugar certo e já vamos iniciar também com uma oração. Se você tem algum pedido, algum agradecimento que quiser já ir colocando aí no chat, pode colocar, tá certo? Vamos nesse primeiro momento, fazer uma oração já para darmos início a essa programação do Ministério Pessoal. Então, está aberto aí esse momento para pedidos de oração. Eu aproveito a oportunidade de estar falando aqui com você. Sei que tem muita gente que está chegando, alguns que estavam em outras salas, em outros departamentos, já estão vindo também para participar conosco aqui do Ministério Pessoal. E eu quero ler com você, e não poderia ser em um livro diferente do que esse. Vamos ler juntos na Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, olha só, no capítulo de número 2, Atos, capítulo 2. Vamos ler juntos aqui dois versos, na verdade, dois versos que, para mim, são versos muito importantes. Esse capítulo 2 é um capítulo que fala da igreja primitiva, dos primórdios da igreja e a importância do avanço missionário. Então, eu quero ler com você capítulo 2, versos de número 46 e 47. O Júnior, ele está dizendo aqui, o Júnior Batista, que eu estou sem áudio, mas o pessoal já sinalizou aqui que o áudio está ok, né? Então, eu vou seguir. Eu acho que o Júnior está com alguma dificuldade, mas já ele consegue ajustar, tá bom? Livro de Atos, capítulo 2, verso de número 46 e 47. A Bíblia, ela diz assim, acompanhe o texto comigo. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, olha só, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, olha só, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que bênção, né? Uma bênção, porque aqui fala na igreja, olha, nos templos, nas casas e nas ruas, na pressão total. A igreja primitiva, ela tinha o hábito, olha, de ali no templo adorar o Senhor, de casa em casa, olha só, ali partiam o pão, mas também estavam na rua e crescimento, sim, crescimento da igreja era o que era visto, tá certo? Então, esse é o início da igreja primitiva e hoje
não pode ser diferente, tá certo? Nesse momento, estamos aqui iniciando, se você está entrando, e tem muita gente entrando ainda, estamos iniciando a sala do Ministério Pessoal. Lemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versos 46 e 47, e eu aproveitei e dei a oportunidade para as pessoas colocarem aqui os seus pedidos de oração. Então, temos aqui alguns amigos que estão colocando pedidos já. Olha só, deixa eu dar uma olhada rápida aqui no nosso chat. Certo? Tem aqui boa tarde, um feliz sábado, tem aqui... Pronto, temos alguns pedidos já, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, tem aqui a Thaís Medeiros, né, ali da igreja de Fagundes 2. Ela pede oração ali pela tia Deida, que tem um grave problema de saúde. Maria Ramos, aqui pede orações pela reabertura da igreja de Boa Vista, ali, olha, na Paraíba, pela conversão do seu namorado e da sua família. Olha só, temos mais aqui. Um agradecimento aqui do Everaldo. Everaldo, ele agradece as orações pela irmã Maria Pereira, que é a sua mãe, que pegou o vírus ali em Campina Grande. Certo, pronto. Temos alguns pedidos aqui e já vamos para um momento de oração intercessora para iniciarmos nesta tarde. Então, eu já te convido com a mente, olha, nós abrimos a palavra no livro de Atos, capítulo 2, uma igreja comprometida com a missão, e hoje não é diferente. Também o Ricardo Cruz pede oração por nossos domingos de esperança com a temática do Espírito Santo na igreja de Nova Floresta, ali na Paraíba, tá certo? Pronto. Então, nesse momento, eu convido você para uma palavra de oração. Já vou lhe convidando a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome em todos os lugares. E aqui, Senhor, neste momento, conectados com amigos queridos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nós queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos os pedidos que aqui foram feitos, alguns relacionados com saúde, cura, restabelecimento, Senhor, de vidas. Te pedimos, nesse momento, que o Senhor venha com providência nessas vidas, recuperando a saúde, restabelecendo teus filhos, para que eles possam fazer mais para o Senhor. Também, Senhor, alguns pedidos que foram feitos têm a ver com conversão de pessoas. E te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor atue poderosamente nessas vidas de filhos e filhas que precisam abrir o coração para o Senhor. Te pedimos, Senhor, neste momento, que ao participarmos desta sala, possamos entender que o Senhor quer falar aos nossos corações, também quer nos usar para o teu serviço, que o ano de 2022 seja um ano de bênçãos na tua presença e que possamos avançar mais e mais com a proclamação do Evangelho, tendo a certeza de que o Senhor é conosco. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Olha só, se você ainda está se conectando, né, ainda está se situando, eu via que tinha gente que estava dizendo que estava um pouco perdido, né? Sei que foram vários links que chegou até você, mas que bom que você conseguiu conectar aqui nessa sala. Algumas pessoas tiveram algumas dificuldades, mas, graças a Deus, nós conseguimos nos conectar. Estamos na sala do Ministério Pessoal,
que tem a ver, sim, olha, com o avanço da obra, tem a ver com a pregação do evangelho, estudos bíblicos, duplas missionárias. Então, se você está aqui, saiba que esse ano de 2022 vai ser o ano da pressão total de bênçãos, né? Vamos fazer proezas em nome de Jesus, tá certo? Nesse momento, eu vou mandar uma mensagenzinha aqui para o pastor Ivanildo Cavalcante. Ele é o responsável pelo Ministério Pessoal aqui na Missão Nordeste. E já vou mandar um link aqui dizendo que está aproximadamente aqui, olha, 100 pessoas já conectadas, já esperando aí pela mensagem que vem de Deus para as nossas vidas, para avançarmos. Então, só um pouquinho aqui, vou mandar uma mensagem aqui para ele e já volto. Olá, pessoal. Olha só, voltamos aqui. Estou vendo que o pessoal está perguntando aqui no chat, né, se o que é que aconteceu, que está tudo no silêncio. Olha só, como você sabe, temos simultaneamente várias salas, né, várias pessoas conectadas e já vamos começar. Olha, e já vamos começar. O pastor Ivanildo já está conosco, tá certo? Está me mandando mensagem aqui, ele já está conosco. Eu vou aqui liberar o pastor, estou só procurando aqui ele, tá certo, pessoal? O pastor Ivanildo já está conosco aqui na sala. E já vamos dar início, né? Já tivemos um momento inicial de oração. Ok, pastor Paulo. Ok, queridos líderes, obrigado pela presença nesse encontro aqui. Deixa eu abrir minha câmera. Ok, apareci. Eu estava na escuridão, irmãos. Agora eu apareci. Um grande abraço para vocês, irmãos. É muito bom tê-los aqui nesse final de tarde, para esse momento aqui, com líderes do Ministério Pessoal. A gente se alegra em vê-los aí. Temos quase 100 pessoas aqui nessa sala. Se a gente tivesse no auditório, aí é um auditório grande, né? Quase 100 pessoas.
E a gente agradece por vocês terem tido paciência, aguardado aí um pouquinho, estando com o pastor Paulo, para nós participarmos desse treinamento. Nós vamos fazer mais uma oração e já vamos entrar no tema, irmãos. E no final eu quero responder algumas perguntas que vocês tiverem aí, alguma dúvida que vocês quiserem tirar, a gente vai estar aqui à disposição para responder, tá certo? Se você conhece alguma pessoa da sua igreja que não está conseguindo entrar, passa para ele o link que você entrou aí, para que eles possam entrar pelo mesmo link e conseguir acessar essa nossa capacitação, tá bom? Vamos então orar, depois eu vou compartilhar aqui uma tela, já deixa aí, pastor Paulo, liberada por compartilhamento, para a gente começar então a nossa capacitação. Oremos. Deus amado, obrigado, porque o Senhor nos chamou para trabalhar nessa obra. Obrigado porque temos a responsabilidade de animar a igreja para realizar o ministério pessoal, o ministério de cada membro individualmente cumprindo a missão. Que o Senhor nos desperte, nos dê sabedoria para movimentar a igreja. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês e essa é uma tela que a gente tem procurado trabalhar e tem procurado repetir isso aqui, porque às vezes a repetição ela nos ajuda a compreender o nosso papel, a entender com mais clareza o nosso papel. Hoje eu quero trabalhar com vocês nesse encontro de ministério pessoal, esse item de planejamento missionário. Irmãos, qual é o papel do diretor do ministério pessoal na igreja? O nome já diz tudo. É promover o trabalho pessoal de cada membro na missão. Nós, como líderes do ministério pessoal, nós precisamos, pela graça de Deus, envolver a todos no testemunho, no levar a palavra, no evangelizar. Agora, para a gente conseguir isso, nós precisamos trabalhar, e aí vem a temática de hoje, um planejamento missionário. Pastor, como é que eu vou fazer um planejamento missionário na minha igreja para fazer o ministério pessoal funcionar? Porque eu não sei como fazer, pastor. Me deram a função, eu estou aqui na igreja, no meio dessa pandemia, não sei como fazer esse negócio, não. Então, nós vamos trabalhar de maneira prática essa questão do planejamento missionário da igreja, tá certo? Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 12, ela diz que não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair e cumprir a missão. Todo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Todos. Toda pessoa que recebeu a Cristo, ela é chamada para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Então, aí se encaixa o ministério pessoal, né? Aí se encaixa o ministério pessoal. Agora, vejam bem. Vejam bem. Espera aí, irmãos, estamos vendo que a tela está travada, então, espera aí, segura aí. Pastor Paulo, já conseguem ver agora? Deixa eu colocar novamente. Consegue ver, pastor Paulo? Me dá o feedback aí. Consigo ver, agora ela está minimizada, né? Pode expandir nela. Então, segura aí, deixa eu organizar essa tela. Deixa eu organizar essa tela. Vamos ver agora se aparece, irmãos, aí, que eu quero vocês vendo junto comigo. Vê se ela vai expandir agora. Expandiu? Está expandida? Tá ok? Não está expandida, mas dá para ver, pastor. Dá para ver. Eu não sei por que ela não está crescendo na tela aí, né? Para os irmãos verem o texto. Deixa eu ver se aqui... E agora? E agora? Agora, ok. Muito bem, vamos lá então. Eu li no começo esse texto aqui, né? Não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair e cumprir a missão. Todo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Serviço Cristão, página 12. Todos, irmãos. Então, o nosso papel é envolver a todos. E como é que a gente pode organizar um trabalho de ministério pessoal? Nós vamos
fazer isso organizando o planejamento. E esse planejamento, ele precisa identificar as metas, ele precisa identificar por onde começar, né? Por onde começar, tá certo? Então, é importante eu conhecer a minha igreja. Como está a minha igreja, certo? Como se encontra ela atualmente? Qual é a situação missionária dessa igreja? Então, eu preciso marcar uma reunião com alguns líderes para que eu possa, então, avaliar essas coisas. E esses líderes vão fazer parte desse planejamento juntamente comigo, né? Quem pode participar dessa reunião? Diretor e secretário do Ministério Pessoal, diretor e secretário da Escola Sabatina, coordenador de interessados, coordenador do IPG, ancião missionário e primeiro ancião, diretor de asa, evangelista da igreja, tesoureiro e, se possível, também o pastor distrital. Essas são as pessoas que você deve levar para essa reunião de planejamento. Nós vamos falar sobre reunião de planejamento de atividades do Ministério Pessoal, ok? Muito bem. O que é que a gente faz nessa reunião? A gente ora, a gente avalia, a gente planeja, ok? Vamos orar pelo quê? Vamos orar pelo conteúdo de Mateus capítulo 9, 37 a 38 e Lucas 10, 2. Eu vou me deter a Lucas 10, 2, que é um verso muito bonito aqui. E a palavra de Deus em Lucas 10, 2 diz o seguinte: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, essa é a base que a gente deve orar nessa reunião. Orar para que Deus mande mais trabalhadores. A gente está aqui nesse planejamento, é isso que você tem que dizer como líder do Ministério Pessoal. Irmãos, a gente está aqui nesse planejamento para orar para que Deus mande trabalhadores. Nós vamos fazer uma avaliação de como está a nossa igreja na questão missionária. Quantos nós temos envolvidos com a questão missionária. E nós vamos estabelecer metas para alcançarmos, para envolver mais gente. Cristo pediu para a gente orar, e é o que a gente vai fazer agora. Vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores. Você compreendeu? Então, você vai usar esse texto bíblico e vai orar por isso, junto com os irmãos que vão fazer parte dessa comissão. Então, a primeira coisa que a comissão faz para esse planejamento, eu estou falando da comissão para o planejamento missionário da igreja. Tem algumas pessoas que estão chegando agora, não é? Então, entendo que a gente está falando sobre isso, tá certo? Essa comissão se reúne para preparar um planejamento. Primeira coisa que a gente faz, orar. Segunda coisa, avaliar. Avaliar o quê, pastor? Você precisa levantar alguns dados, ok? Como é que eu vou encontrar dados importantes para essa reunião? Eu vou encontrar no cartão da Escola Sabatina e eu vou encontrar também por meio de uma pesquisa que eu faça com a igreja. Ok? Eu posso fazer uma pesquisa via WhatsApp, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa usando um doc do Google para fazer essa pesquisa com link. Enfim, o formato da pesquisa você vai criar, ok? Você vai criar o formato da pesquisa, mas são duas ferramentas importantes: cartão da Escola Sabatina e uma pesquisa com a igreja. No cartão da Escola Sabatina, lá tem uma perguntinha, né? Se a pessoa deu estudos bíblicos, se ela participou da evangelização de alguém, certo? Se ela participa de uma dupla missionária. Então, a gente tem esse controle lá no cartão da Escola Sabatina. E a direção do Ministério Pessoal, a secretária ou o secretário, pode levantar esses dados para a gente ver quantos estão envolvidos dentro dos membros da igreja, quantos têm dado estudos bíblicos, quantos estão em duplas missionárias, e a gente começar a montar ali um quadro da realidade missionária da igreja. Às vezes, irmãos, a gente fala assim: essa igreja não trabalha, a minha igreja está muito parada, mas às vezes a gente não sabe a realidade. Qual é a realidade da sua igreja? Dos 100 membros que a igreja tem, quantos hoje estão envolvidos numa classe bíblica? Seja ela virtual ou presencial. Quantos hoje fazem parte de uma dupla missionária? Quantos hoje estão envolvidos em um ministério de atendimento
a comunidade. Quantos hoje não estão envolvidos em nada relacionado com a missão? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa. Uma pesquisa no Google, ela é interessante quando você monta, porque ela é anônima, né? Então, a pessoa responde lá pelo link e ela responde à vontade. E você já tem um gráfico, né? Já prontinho. Ah, pastor, não sei montar essa pesquisa. Não se preocupe, amado. Na sua igreja, certamente tem alguém que sabe montar. O seu pastor pode lhe ajudar a montar. Ele sabe montar uma pesquisa dessa. Se ele não souber, ele vai procurar alguém que vai poder te ajudar. Mas é uma forma muito fácil de fazer uma pesquisa. Tá bom? Então, nós temos que levantar os dados. Então, na pesquisa com a igreja, você vai levantar os estudos bíblicos, dados, você vai fazer comparativo com membros da igreja, que será o percentual de membros envolvidos na obra evangelística. Então, quantos estão dando estudo bíblico? X. Quantos membros tem a igreja? X. Isso quer dizer que, dos membros da igreja, apenas X, ou então, só esses estão dando estudo bíblico. Você vai ter uma clareza do envolvimento missionário. Tá certo? A partir dessa avaliação, você vai construir, então, as iniciativas, a partir dessa avaliação. Você pode marcar o dia para aplicar a pesquisa, buscar o apoio do pastor, realiza a pesquisa no dia de sábado, porque se for presencial, o sábado é o dia melhor. Agora, claro, uma pesquisa online, você joga para os irmãos pelo WhatsApp, eles respondem qualquer dia, ok? Hoje, com a ferramenta do Google, eu prefiro fazer online. Qualquer momento a pessoa pode responder, e quem não responder online, a gente pega ali na igreja, quem estiver na igreja. A pesquisa sugestiva, nome, idade, igreja, fone. Irmãos, veja bem, não coloque essa pesquisa. Aqui tem essa sugestão, mas tem gente que, às vezes, tem dificuldade em colocar o nome. Então, para evitar problema, para evitar que alguém não queira responder com medo, vou ser identificado, eu vou responder isso aí, vou me expor. Às vezes é melhor fazer sem nome. Então, faz sem nome, faz só a pergunta, porque o que importa para você é a pergunta. Primeira pergunta que você pode colocar. Atualmente, você está participando de alguma atividade missionária? Ok? Aí tem aqui, se sua resposta foi positiva, menciona a atividade missionária. Aí tem aqui, amados, vocês podem estar perguntando, pastor, esse material que o senhor está apresentando, eu vou receber? Vai, irmão. Nós vamos mandar para todos os pastores. E vocês poderão receber aí na sua igreja. Você diz amém? Tudo que eu estou apresentando aqui, você vai receber aí na sua igreja, por meio do seu pastor, tá bom? Então, você vai ter essa pesquisa aí para trabalhar com os membros da sua igreja. Segunda pergunta, você participa de algum ministério da igreja focado em servir a comunidade e alcançar pessoas para Cristo? Por exemplo, ministério nos presídios, feira de saúde, etc. Então, cada perguntinha vai montando o desenho que você precisa para saber como está a sua igreja envolvida com a missão. Você está estudando a Bíblia com alguém? Então, são as perguntas. Que dons ou talentos? Enfim, são várias perguntas, né, que vão surgindo, que você vai utilizar nessa pesquisa. Então, depois que a gente descobre onde é que nós estamos, nós vamos estabelecer as metas de aonde a gente quer chegar. Nós estamos aqui. Essa é a radiografia missionária da nossa igreja. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que saber aonde estamos. Porque tem igrejas, irmãos, que estão praticamente mortas na área missionária. E uma igreja que está morta na área missionária, irmão, ela está bem pertinho de acabar. Ok? Pastor, a minha igreja tem uns 70 membros, vai acabar nem tão cedo. Se ela continuar morta, sem se envolver com a missão, ela vai se acabar, irmão. Porque a igreja que não produz, igreja que não se multiplica, ela está condenada a ser sepultada. Tá certo? Então, a igreja precisa estar viva na missão. Então, eu tenho que saber onde é que eu estou. Depois que eu descubro onde é que eu estou, eu vou, então, estabelecer metas de onde eu quero chegar. Tá certo? Então, temos que definir algumas ações que a gente quer realizar, tá certo? Para mudar o quadro missionário da nossa igreja. Por exemplo,
ter 30 duplas missionárias ativas até o final do primeiro trimestre de 2018. Essa é uma meta. Ah, nós temos apenas 5. Nós queremos chegar a 30. Então, vamos marcar um treinamento para duplas, conversando com o pastor. Esse 2018 aqui é uma data fictícia, né? Foi colocado na informação do material, né? Nós vamos organizar unidades de ação em pequenos grupos e pequenos grupos em duplas missionárias para a gente alcançar essa meta de 30. Então, a gente define a meta e vai colocar o como vai alcançar a meta. Então, queremos formar 30 duplas missionárias. Como é que eu vou fazer isso? Organizando as unidades de ação e pequenos grupos em duplas missionárias. Vamos realizar encontros quinzenais ou mensais com as duplas missionárias para motivar, para treinar, para avaliar como está indo o trabalho, para entregar materiais. Então, não basta a gente formar duplas, a gente tem que acompanhar as duplas. Por que é que algumas igrejas formam duplas e as duplas acabam rapidamente? Porque não são acompanhadas. Você que é diretor do Ministério Pessoal precisa acompanhar essas duplas, tá certo? Precisa acompanhar. Perdão. Precisa acompanhar as duplas missionárias com reuniões, pelo menos mensais, irmãos. Certo? Pelo menos uma reunião mensal para acompanhar essas duplas que foram formadas. Ter um plano de oração intercessor, isso aqui é muito importante. Orar pelas duplas missionárias, colocar essas duplas na presença de Deus para que elas possam continuar firmes. O diabo não quer, irmãos, que as duplas funcionem nas igrejas. Então, a gente precisa formar essas duplas, mas precisa também mantê-las com oração e com essas reuniões de motivação. Tá certo? Então, aqui está um exemplo de como a gente pode organizar, após a avaliação, essas metas como alvo e as ações para alcançar esse alvo. Então, as ações que nós vamos estabelecer após a nossa avaliação serão essas aqui. Que tal o exemplo? Qual é a meta? Não é? Qual é a meta? Queremos alcançar 30 duplas. Como é que nós vamos alcançar essa meta de 30 duplas? Aí, ponto 1. Vamos promover nas unidades de ação e nos pequenos grupos dupla missionária. Vamos realizar um treinamento para a dupla no dia 30 de abril. Estou dando exemplo. Vamos realizar a reunião quinzenal com as duplas. Então, é assim que você vai preenchendo essa parte do seu planejamento na elaboração da meta e das ações para alcançar. Tá certo? Como é que a gente avalia trimestralmente as metas? A melhor maneira de se avaliar trimestralmente as metas é preparando um placar. No placar, a gente tem o nosso alvo, a gente tem o que a gente já alcançou e a gente tem o que falta alcançar. Então, o placar é importantíssimo. Você precisa construir o seu placar, o placar da sua igreja, ok? O placar da sua igreja, tá bom? Para que vocês possam, de maneira muito prática, ir acompanhando a meta que vocês definiram. Porque se você volta uma meta no seu planejamento missionário, mas você não acompanha, não adiantou nada. Ela vai se perder no tempo. E eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos que confiar mais no poder de Deus. Às vezes a gente olha assim e pensa, mas pastor, o povo aqui na minha igreja, pastor, não quer saber de obra missionária, não quer se envolver. Irmão, quem vai fazer a obra não é você, não, é o Espírito Santo. Coloca o teu joelho no chão e ora por esse povo. Deus pode criar um avivamento nessa igreja. Chama essa comissão aí, esses líderes, para fazer o planejamento da área missionária da igreja. Ora por esse planejamento. De repente, marca com o pastor para fazer um sermão poderoso aí no sábado de manhã. E aí vocês apresentam o planejamento missionário para a igreja e comprometem cada membro a tomar uma decisão em servir a Cristo. Nós temos que inspirar.
Então, a gente precisa confiar no poder de Deus. A gente não pode deixar o diabo nos vencer, porque maior é o que está com a gente. A gente tem que ter ânimo, irmão. Diretor do Ministério Pessoal tem que ter ânimo, tem que ter o poder de Deus para ter fogo e animar a igreja. Se tu se desanimar, irmão, quem é que vai animar a igreja na área missionária? Então, nós temos que ter esse fogo, nós temos que ter esse ânimo em Cristo. Tá bom? Então, irmãos, nós temos então que preparar um placar. E esse placar é muito importante, tá certo? Então, quando eu conheço a realidade da igreja, identifico as suas metas principais, estabeleço, né, as metas principais e defino as ações que eu vou realizar para alcançar essas metas, é só eu seguir ali executando, planejado, avaliando e orando. Todos os meses, a gente pode ter uma reunião da comissão, essa comissão missionária que fez o planejamento, a gente pode ter essa reunião para orar. São 2 datas que eu desafiaria você, como líder do Ministério Pessoal, a colocar na sua agenda. A primeira data, reunião da comissão do Ministério Pessoal. Você, mais aqueles líderes que eu falei. Ok? Inclusive, você pode também levar isso para a comissão da igreja mensalmente. Porque o primeiro tema de uma comissão da igreja é evangelismo, é missão. Então, a gente pode também levar para a comissão da igreja essas metas. Como eu sei que é muito corrida a dinâmica da igreja, eu vou colocar algo mais simples para vocês. 2 reuniões que a gente tem que fazer. A primeira, pelo menos a cada 3 meses, da comissão missionária, essa comissão do Ministério Pessoal, que a gente colocou os nomes lá no começo para fazer o planejamento. Você vai receber o slide, depois vai poder avaliar direitinho. E a reunião com as duplas missionárias, essa é mensal. Quem é que chama as duplas para a reunião? Você, diretor do Ministério Pessoal. Prepare ali, organize com elas um momento ali, um lanche especial no final da tarde, um sábado, e faça essa reunião com as duplas missionárias. Todo primeiro sábado do mês é o sábado missionário. Tem o gerenciamento dos PGs, depois do gerenciamento pode acontecer a reunião das duplas. E vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma bênção se você acompanhar os líderes de dupla missionária e os líderes de classe bíblica em uma reunião mensal de oração e testemunho, você vai ver como esse trabalho vai gerar frutos. Vai gerar frutos. Então, marca na tua agenda uma reunião trimestral com a comissão de evangelização missionária, né, a comissão do Ministério Pessoal da Igreja, para acompanhar o planejamento missionário que foi organizado, e marca esse encontro mensal de duplas e classes bíblicas para testemunho e oração. Ok? Aqui nós temos algumas orientações sobre como a gente pode fazer com que o movimento que foi planejado ele aconteça de verdade. Primeiro, oração. Precisamos colocar a igreja para orar. Nós primeiros temos que começar a orar. Nós temos que colocar a igreja também para orar. Cristo disse, rogai, pois, ao Senhor. Irmãos, temos que clamar. Essa obra é de Deus. E é Deus que vai enviar os trabalhadores. Mas Deus vai usar a gente para isso. Então, o primeiro ponto é oração. Segundo ponto, reuniões regulares. Aquilo que eu falei para vocês, não é? Precisamos ter encontros regulares para avaliar e incentivar o planejamento missionário. Classe de professores, por exemplo, semanalmente. Isso pode ser feito. Tudo isso aqui é sugestão, irmãos, que podem ser utilizadas, tá certo? Mas se você fizer a reunião trimestral com a equipe da comissão do Ministério Pessoal e você fizer esse encontro mensal de duplas e líderes de classes bíblicas, de oração e testemunho, já vai ser uma bênção grande, tá certo? Divulgue o plano missionário. Todos os líderes da igreja têm que conhecer o plano missionário que foi votado pela comissão do Ministério Pessoal. Ok? Toda a igreja tem que conhecer. Nós temos que divulgar e incentivar todos eles a participarem desse movimento. Tá certo? Use o sábado missionário para promover
esse planejamento. Essa é uma ocasião de inspirar a igreja. Um sábado missionário tem que ser sábado missionário. O sermão tem que ser o sermão missionário. Tem sábado missionário que está sendo pregado outra mensagem. Por favor, líder do Ministério Pessoal, o sábado missionário em cada igreja está sob a responsabilidade, o culto do Ministério Pessoal. É o sábado missionário. É a pregação missionária. Então, converse com os anciãos da igreja. Estabeleça aí um calendário homilético no sábado missionário para pregar sobre missão. Tá certo? Temos que ter o sábado missionário com pregação missionária. Se possível, um testemunho ali curtinho de 5 minutos de alguém que está dando estudo bíblico, de alguém que aceitou a Cristo por meio de uma classe bíblica. Esses testemunhos incentivam outras pessoas a participarem. Tá certo? Então, vamos usar bem o sábado missionário. Ok? Momento missionário no culto divino. Pode ser aberto um momento no culto divino, todos os sábados, para falar um pouquinho de missão, ler um texto, né? A gente sabe que não dá para fazer todo sábado no culto divino um tempo ali, porque a gente sabe que o tempo do culto divino é mais apertado, é mais fechadinho. Mas pode ser lido um texto sobre missão, não é? Ali no horário do culto divino, e ser feito ali, de repente, na hora da oração pela igreja, antes de orar, ler um texto missionário, desafiando a igreja para a missão. Se você repete, vai entrando na cabeça dos membros. Olha que ideia legal. Então, todo sábado, no momento da oração do culto divino, leia um texto missionário. Seja um texto da Bíblia, seja um texto de profecia, para ir colocando no coração da igreja o desejo de se envolver com a pregação do Evangelho. Tá certo? O desejo de se envolver com a pregação do Evangelho. Muito bem. Irmãos, essa aqui é a ideia de um planejamento missionário para que a igreja possa ter uma dinâmica mais forte nessa área tão importante. Eu estou vendo que temos aqui vários irmãos. Eu queria agora que você colocasse a sua pergunta dentro daquilo que eu acabei de falar. Pastor Paulo vai me ajudar aí e vai selecionar algumas perguntas que, para a gente responder aqui e tirar alguma dúvida de vocês, tá certo? Então, quem tiver alguma pergunta na área missionária, do Ministério Pessoal, entra aí no chat agora, e coloca a tua pergunta. Pastor, eu tive uma dúvida sobre isso aqui que o senhor falou, como fazer isso? Ou, enfim, coloca a tua dúvida aí, tá bom? O que eu não souber, pastor Paulo responde. E o pastor Paulo não souber, o pastor Otávio responde, o pastor Vandelis responde, né? O pastor Vandelis está 55839, quase que era 0007 ali, né? Mas é isso aí, gente. Olha, faz a tua pergunta, tá certo? Você pode fazer sua pergunta e a gente vai te ajudar aqui com as perguntas. O que for difícil, o pastor Paulo vai resolver aí. O que for fácil, eu vou resolvendo aqui. Tá certo? Vamos, então, responder algumas perguntas, ok? Sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Pastor Paulo, quais são as perguntas que nós temos aí? Pastor, você pode fazer a pergunta e eu só respondo, tá bom? Tranquilo. Mais uma vez, boa tarde. Olha só, uma pergunta recorrente aqui, pastor, é se teremos um sermonário para o sábado missionário. Ok, pastor Paulo, uma boa pergunta. Irmãos, nós vamos disponibilizar, sim, um sermonário em PDF para vocês, certo? Alguém colocou aqui algo interessante, que na revista do Ancião tem, sim, sermões missionários. Então, é um material adicional que a gente pode utilizar, tá certo? Mas nós vamos, sim, disponibilizar para vocês alguns sermões para que vocês possam utilizar aí na sua igreja local, tá certo? Vamos, sim. Tem mais alguma pergunta, pastor? Se tiver, manda aí, que a gente vai... Uma outra pergunta aqui, pastor, também é recorrente, se há um grupo com os diretores do Ministério Pessoal e se há como fazer para incluir os novos diretores.
Ok, irmãos, olha, nós temos vivido um tempo de muitos grupos aí, né? É muito grupo, muito grupo. Nós não temos um grupo de diretores do Ministério Pessoal da Missão Nordeste, até porque seriam dezenas, centenas, né? Dentro de um mesmo grupo, ok? Então, o que vai acontecer? Vocês podem formar grupos a nível de distrito, e aí orarem, criarem movimentos de oração, trocar ideias dentro do próprio distrito, mas como missão, a gente não tem um grupo e não vamos formar um grupo, porque já existem muitos grupos, né? E esse grupo ia ser um grupo com muita gente. Ia ser quase impossível você ler uma mensagem, porque é mensagem demais. Imagina mais de 500 pessoas colocando mensagens por dia. Então, é muita gente. Então, formem grupos locais aí de oração, grupos para tirar dúvidas do Ministério Pessoal, e o pastor pode alimentar vocês com materiais aí nesse grupo. Enfim, essa é a resposta com relação aos grupos, pastor. Outra pergunta aqui, tem uma irmã chamada Maria Ramos, ela diz que a igreja dela tem aproximadamente 20 membros, reabriu agora há pouco, e nunca participaram de uma classe bíblica. Gostaria de saber como organizar uma e como funciona. Ok, irmãos, a missão tem um material sobre formação de classes bíblicas, tá certo? Então, esse material ele pode ser repassado ao membro por meio do pastor. Então, você pode procurar o pastor da igreja e falar, pastor, eu quero o material de capacitação para a classe bíblica. E o pastor vai, então, conseguir para você, tá certo? Porque na missão a gente tem esse material e o pastor pode levar esse material e passar para você, tá certo? Pronto. Tem uma outra dificuldade aqui, o irmão Ricardo Cruz, ele pede para o senhor dar uma dica aí de como conservar novos convertidos. Isso aí demandaria um outro seminário, né? Como conservar, como manter alguém na igreja. Mas vou dar uma dica bem facinho para você, meu irmão, e para os demais que estão aqui, que são líderes de ministério pessoal. Quer conservar alguém na igreja? Leva para o pequeno grupo. Leva ele para o PG. O PG vai abraçá-lo, vai cuidar dele, ele vai ficar na igreja. É um instrumento poderoso para conservar alguém na igreja. Outra dica, quer conservar alguém na igreja? Coloca essa pessoa para ir contigo dar estudo bíblico. Quando alguém se envolve na missão, ela se envolve com Deus e dificilmente sai da igreja. Agora, haveria outras dicas, né? Mas aí nós precisamos de um seminário aqui, outro momento para a gente falar sobre isso. Mas essas duas aí eu acho que já são bem interessantes. Envolver em um PG e levá-lo para dar estudo bíblico junto com você ou fazer trabalho missionário. Sobre o material de hoje que está sendo apresentado, algumas pessoas estão perguntando se será disponibilizado também como o vídeo, né, dessa sala, né? Pastor, todo o material vai estar disponível, ok? Para que vocês possam acessar e possam relembrar aquilo que foi apresentado. Então, o PowerPoint vai ser repassado para os pastores, para que repassem para os seus líderes que participaram do encontro e os que não participaram também possam ter acesso também. Pronto, acredito que basicamente foram essas aí, pastor, as perguntas. Pronto, irmão. Não tendo mais perguntas, nós vamos então agora encerrar. Estamos no pôr do sol já, né? Na verdade, o pôr do sol já aconteceu, né? Estamos já na nova semana. A gente quer agradecer a todos vocês pela presença. Tivemos aqui mais de 100 pessoas e todo o tempo aqui presente no encontro, tá certo? Tem alguém que está perguntando aqui, pastor, antes da oração, falando sobre material de PG, né? Já apareceu aqui mais de uma vez. Irmãos, o material de PG, os cartões do professor, a lição do pequeno grupo, estão sendo distribuídas pelos pastores, né? A lição do pequeno grupo esse trimestre, ela está na lição de adulto da Escola Sabatina, tá certo? Na lição de adulto da Escola Sabatina. Se a sua lição não é a de adulto da Escola Sabatina,
Perdão, irmão, adulto professor da escola sabatina. Se a tua lição não é adulto professor, é a de aluno da escola sabatina, então você vai ter que utilizar o material que a gente fez, né? O material, uma lição, digamos assim, uma lição adicional que foi feita para cobrir essa falta na lição do aluno. Mas a partir do próximo trimestre, todas as lições de aluno e de professor de adultos terão a lição do PG. Amém? Aí todo mundo vai ter acesso à lição do PG na própria lição da escola sabatina, tá certo? Mas assim, todo irmão que tiver a lição do professor da escola sabatina, ele tem a lição de pequeno grupo. E a lição de pequeno grupo, irmãos, é só uma página agora. Se tirar cópia dessa página, você tirar 7 cópias, você atende todos os irmãos naquela sexta-feira ali, tranquilamente, para estudarem ali. Só esse trimestre, porque no próximo trimestre, todas as lições de aluno e professor terão a lição do PG. Ok? Muito bem. Vamos então agora fazer uma oração. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, por participarem desse encontro, mas não saia antes de receber a bênção dessa oração em nome de Jesus. Alguém tem algum pedido especial para a gente fechar? Se você tiver um pedido especial no final agora, a gente vai orar pelo seu pedido. Coloca aí no chat o seu pedido. Escreve aí, pastor, eu quero que ore por isso aqui, pastor. Eu quero que ore por essa questão aqui. E nós vamos orar, então, por você. Coloca aí no chat, coloca o teu pedido de oração, ok? Irmã Maria Pereira pede que ore pela irmã dela. Tem muita gente aqui colocando o seu pedido. Orar pela igreja do Valentina. A irmã Adriana pede oração. Pede oração pela irmã Adriana, que está passando muito mal nesse momento. Meu Deus, vamos orar pela irmã Adriana. Já, irmã, vamos orar por ela. Orar por Marcos Antônio. O irmão Juan pede que ore pela construção da sua igreja. Marcelino Vieira, em Pau dos Ferros. O irmão José pede que ore pelo reavivamento da igreja. Amém, irmão? Vamos orar sim. Irmão Aldeci Santos pede oração pela irmã Zefinha, acho que é Zefinha. Irmão Marcos Leite pede oração pela sua família. Irmão Francisco pede oração pela igreja. A irmã Cristiane pede oração para uma igreja nova, para Iagneópolis. É muita gente na oração e nós vamos então agora pedir a Deus por essas pessoas. O irmão Clidonilson pede oração pela cirurgia de sua esposa, Luciana, no dia 8 de fevereiro. Vamos orar, irmão Clidonilson. Vamos orar sim, pela cirurgia da irmã Luciana, tá bom? Enfim, irmãos, tem vários pedidos aqui, não dá para ler todos, mas Deus já leu tudo. E Deus vai abençoar cada pedido que foi feito. Vamos então orar. Fecha aí os seus olhos e vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por esse encontro do Ministério Pessoal. Nós entendemos, Pai, que precisamos fazer um planejamento para trabalhar com a igreja. Esse planejamento passa, Senhor, por uma avaliação. Precisamos fazer uma pesquisa para ver onde está a nossa igreja no campo missionário. Precisamos estabelecer metas e estabelecer como alcançar essas metas para que a tua igreja se envolva, ou pelo menos seja convidada a se envolver com a missão. Dá sabedoria, Senhor, a esses líderes. Os ajuda a estabelecer as reuniões mensais, trimestrais, com a comissão do Ministério Pessoal, com as duplas missionárias mensalmente, líderes de classe bíblica, reuniões de oração e de testemunho. Que cada líder de Ministério Pessoal faça diferença na sua igreja pelo poder do Espírito Santo. Usa, Senhor, esses homens e mulheres. Eu te peço, bom Deus, se o trabalho deles ajudar a salvar uma pessoa, esse trabalho já valeu a pena. Mas eu tenho certeza, Senhor, que mais pessoas serão salvas por meio desses homens e mulheres que vão trabalhar. Abençoe, meu Deus, os pedidos de oração
que foram colocados aqui. Irmã Adriana, que está passando mal. O Senhor tenha misericórdia da irmã. Abençoe aqueles que vão fazer cirurgia. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que têm seus desafios na família. Aqueles que pediram por outras pessoas também. Se o Senhor conhece todos os nomes que estão aqui, toma, meu Pai, cada um em tuas mãos. Nos dá, Senhor, uma semana, uma nova semana, com a tua proteção. Nós te agradecemos pela certeza que isso vai acontecer, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, pastor Paulo, aqui por participar conosco. Que Deus o abençoe. Obrigado aos pastores que também estiveram com a gente nessa sala, incentivando seus líderes. Uma ótima semana para todos, irmãos. Dúvidas, conversa com o pastor. A gente aqui na missão também está à disposição. Fica com Deus.